Olá, amigos do canal Leu Texto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo anterior, nós falamos sobre o presente do indicativo. Neste vídeo agora, nós vamos falar sobre o imperfeito do indicativo. Se você assistiu ao vídeo anterior, você se lembra que o perfeito e o imperfeito, eles possuem terminações primárias. Na verdade, há muita semelhança entre o presente e o imperfeito, e a gente vai verificar isso neste novo vídeo. Algumas coisas que nós vamos tratar nesse vídeo é o significado, tá bom? O significado do imperfeito. Isso aqui é um aspecto muito importante para a gente discutir, porque não adianta somente conhecer as formas, mas principalmente saber o que as formas significam. Qual o sentido que isso faz na hora que você está lendo o texto bíblico, né? Então, outra coisa que nós vamos discutir é a voz, assim como nós vimos no presente, vamos ver agora também com o imperfeito. Vamos falar sobre a voz ativa, ver as formas da voz média e passiva. Lembre-se de que eu mencionei no vídeo anterior que o presente e o imperfeito possuem as mesmas formas para a voz média e voz passiva. Isso também inclui o perfeito, que a gente vai ver um pouco mais adiante. O nosso foco hoje é o imperfeito. Nós vamos falar também sobre uma característica gramatical que não acontece na língua portuguesa, então isso aqui é uma coisa nova, que nós chamamos de aumento. O que que é isso? O aumento é de fato um aumento, como a palavra diz, é um aumento a palavra. Geralmente isso provoca o aumento de uma sílaba, para poder indicar que o verbo agora está no passado. A gente vai ver isso em detalhes mais adiante, tá bom? Isso aqui é somente para a gente introduzir. E aí vamos terminar esse vídeo falando sobre o uso da negativa em grego, não em grego, porque afinal de contas nós estamos falando de verbo e às vezes os verbos eles são negados, né? Por exemplo, eu digo assim, eu canto ou eu não canto. Então esse não, na hora de conjugar o verbo, ele acompanha o verbo. Então, é importante a gente conhecer essas negações no grego do Novo Testamento. Bom, então vamos falar aqui rapidamente sobre o significado do imperfeito. De modo geral, o imperfeito ele vai expressar uma ação contínua, então ele é muito semelhante ao presente, porém, essa ação contínua ela está localizada no passado. Isso aqui é algo importante para você levar em conta. Vamos tomar essas duas frases como exemplo. Nós temos aqui eu estou desatando. Isso aqui, logicamente, é presente. E eu tenho também eu estava desatando. Aqui você percebe que nós estamos falando do passado, né? Ou a gente pode dizer eu desatava. Eu estava desatando ou eu desatava. Assim como o presente, você pode traduzir de duas formas, eu desato ou eu estou desatando. O imperfeito, que é passado, também pode ser traduzido de duas formas. Eu estava desatando ou eu desatava, tá bom? Agora, vamos verificar uma informação muito importante que eu introduzi, eu acredito que 2 vídeos atrás, que é o seguinte, nós falamos sobre aspecto. Nós temos 3 aspectos no grego, tá bom? Quando nós falamos de aspecto, nós estamos falando de uma dessas 3 coisas. O aspecto pode ser imperfectivo, imperfectivo. O aspecto número 2 pode ser perfectivo, ou o aspecto número 3 pode ser estativo, tá bom? A gente viu que o imperfectivo é expresso, tá, por dois tempos, que são o presente, tá, e o imperfeito, que são os 2 tempos sobre os quais nós estamos falando neste vídeo e no vídeo anterior. O perfectivo vai ser transmitido pelo aoristo, tá bom? E o estativo pelo perfeito e o mais que perfeito. Bom, isso aqui é somente uma breve revisão.
de um vídeo que a gente viu, um dos vídeos atrás. Hoje, nesse vídeo de hoje, nós estamos falando sobre o imperfeito que expressa o aspecto imperfectivo. Lembrando que o aspecto imperfectivo é o aspecto que dá a ideia de continuidade, de desenvolvimento de uma cena. Eu usei o exemplo, você vê um desfile, você está no palanque, você vê o desfile se desdobrando diante de você. A gente viu também que o aspecto imperfectivo ele pode ser comparado a um filme, enquanto o perfectivo ele pode ser comparado a uma fotografia. O imperfectivo é como se você estivesse vendo a cena de perto, o perfectivo é como se você estivesse vendo a cena de longe, tá bom? E o estativo, como o nome já diz, ele expressa um estado que resulta de uma ação anterior. Então, o presente e o imperfeito, eles estão dentro deste aspecto aqui, o imperfectivo, tá bom? Isso é uma coisa muito importante para você levar em consideração. A gente vai avançar aqui um pouquinho, e aí nós vamos então agora, eu vou apagar aqui rapidamente para limpar a tela, e aí nós vamos falar então agora, pelo menos, aliás, nós vamos dar alguns exemplos, tá bom? Do presente e o imperfeito para que a gente possa, então, comparar. Então, veja aqui o seguinte, eu tenho a forma verbal lieté, que é segunda pessoa do plural, tá bom? E eu tenho a forma elieté, que é também segunda pessoa do plural. Agora, há uma diferença marcante entre uma coisa e outra. Enquanto liete é segunda pessoa do plural do presente, liete é segunda pessoa do plural do imperfeito. Por que eu coloquei esse quadro aqui? Para que você observe um fenômeno bem interessante. Então, vamos comparar novamente liete com eliete. A única diferença, basicamente, é essa letrinha aqui, essa vogal, o epsilon. Isso aqui é o que a gente chama de aumento. Neste caso aqui, e a gente vai ver isso com mais detalhes mais adiante, é o aumento que nós chamamos de aumento silábico. Ele provocou a adição de uma sílaba. Mas veja que a terminação é a mesma. Só que, de novo, esse aqui é presente, esse aqui é imperfeito. Na tradução, a gente tem isso aqui, vós desatais, e para o imperfeito, nós temos vós desatáveis, que é passado. Vamos pegar como exemplo a primeira pessoa do plural. Então, vejam aqui, eu tenho liomethá e eu tenho eliomethá. A única diferença, novamente, é o epsilon, tá bom? E é a única indicação de que essa palavra, de que a forma verbal é liômetra, está no passado. Então, enquanto eu traduzo liômetra, que é presente, como nós estamos desatando, ou simplesmente nós desatamos, liômetra nós traduzimos nós nos desatávamos, tá bom? Então, esse ezinho aí indica que o verbo está no passado. Mas vejam que a forma é basicamente a mesma. Então, se você já memorizou, se você tem de memória o presente, não é difícil você memorizar o imperfeito. Então, o imperfeito ele pode indicar diversas ações, como eu mencionei há instantes. Aqui nós temos o exemplo de um imperfeito que nós chamamos de imperfeito progressivo. Ele vai indicar uma ação contínua, logicamente, no passado. Então, veja essa frase aqui em grego, kai poloi, plusioi ebalon polar. Tradução, nós temos aqui, ora, muitos ricos, estou pegando aqui a tradução da Almeida Revista Atualizada, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, vejam que essa forma verbal ebalon, olha o epsilon aqui, tá vendo? É o aumento, vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Indica que esse verbo está no passado. No caso aqui é um imperfeito. E por isso que a gente traduziu depositavam. Porque o imperfeito é, de fato, uma ação no passado. É uma ação concluída
mas é uma ação que tem, ah, assim, é uma ação concluída, mas é uma ação que tem a ideia de continuidade, tá bom? Então vamos aqui, outro tipo de imperfeito é o que a gente chama de imperfeito inceptivo, é um nome meio estranho, né? Eu gosto mais desse termo aqui, mas os dois termos aparecem nas gramáticas. Eu gosto mais desse termo ingressivo, porque aqui fica mais fácil até mesmo para eu explicar. Então você vai, digamos, a um parque, e aí você compra o ingresso, né, para ir a um parque de diversões. Então, o termo ingresso, ele tem a ideia de entrada, você está entrando em uma nova situação, tá bom? Então, é mais ou menos isso que significa o imperfeito ingressivo ou inceptivo, tá bom? Você está entrando em um novo estado, tá bom? Por isso que o termo é ingressivo, ou seja, de ingresso. Você está ingressando em um novo estado, uma nova situação. Um exemplo disso é Atos, capítulo 3, verso 8, onde você lê: de um salto se pôs em pé e passou a andar. O verbo aqui é esse periepatei, que significa de fato andar. Peripatel significa andar. Esse epsilon aqui está indicando que o verbo está no passado. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Às vezes o epsilon aparece no início, às vezes o epsilon aparece no meio do verbo. Isso vai acontecer quando o verbo ele é composto por uma preposição ou outra, ou mesmo outra categoria gramatical e a raiz do verbo. Mas não se preocupe com isso agora, a gente vai ver isso com mais detalhes mais adiante. Por hora, a única coisa que eu preciso que você saiba é que o imperfeito ele pode indicar mais de um tipo de ação verbal. Ele pode indicar uma ação contínua, ele pode indicar algo ingressivo, tá certo? Ou seja, entrar em um novo estado. Então, de um salto se pôs em pé e passou a andar. Então, para indicar a mudança de estado, o tradutor utilizou a expressão passou a, tá? E isso é algo comum, a gente pode utilizar quando se trata de um imperfeito ingressivo. Outra forma de imperfeito é que a gente chama de imperfeito iterativo, ou a gente poderia também chamar esse imperfeito de imperfeito repetitivo. É quando ele expressa uma ação que acontece de maneira repetitiva. Isso depende muito do significado de alguns verbos, né? Por exemplo, eu usei no vídeo anterior, você está jogando futebol e você está chutando a bola. Esse ato, essa ação de chutar a bola é uma ação iterativa, repetitiva. Você chuta e chuta e chuta e chuta. Você chuta várias vezes. É uma ação repetitiva. É diferente, de você, por exemplo, nadar. Nadar você está ali de forma contínua, né, dando as braçadas, mas chutar é algo que significa algo um pouquinho diferente. Você repete a ação, não é? Então, quando isso acontece, você tem o imperfeito que nós chamamos de imperfeito, perdão, iterativo ou repetitivo. Na tradução, você pode utilizar expressões do tipo continuava, tá? Você pode usar expressões do tipo constantemente. Então, aqui em Atos 2:40, nós temos aqui, com muitas outras palavras, deu testemunho e continuava exortando-os. Ou você poderia dizer e os exortava constantemente. Tá, então nós vimos 3 tipos de imperfeitos, são os principais. Existe o imperfeito progressivo, o imperfeito ingressivo e o imperfeito iterativo ou imperfeito repetitivo. Você pode usar essa expressão, mas geralmente o termo iterativo é o termo que aparece nas gramáticas. Vamos aqui às formas. Como é que o imperfeito é formado? Nós vimos no vídeo anterior que você tem a raiz, a vogal temática e então as terminações. Nós vamos ter basicamente a mesma coisa com o imperfeito, tá bom? No caso aqui, vejam só o que aconteceu.
nós temos a raiz, li, nós temos a vogal temática, ômicron, nós temos a terminação men, mas apareceu aqui esse épsilon, tá bom? Que é o aumento, tá? Essa é a característica do imperfeito. Na verdade, aumento é um fenômeno que vai acontecer no imperfeito e vai acontecer no aoristo, tá? Ele é indicador de tempo, ele vai indicar que o verbo está no passado. Aqui aproveito para trazer uma informação importante. No grego do Novo Testamento, basicamente só existe essa noção de tempo no modo indicativo, tá bom? Nos outros modos, o que nós vamos ter basicamente é aspecto, tá? Se a ação verbal ela é imperfectiva, perfectiva ou ela gera um estado, tá bom? Mas no indicativo nós temos de fato a noção de tempo. Existe discussão sobre isso, se de fato existe tempo ou não, no grego do Novo Testamento, ou se seria somente aspecto, mas isso aqui é um tema, digamos, para a próxima série, quando a gente estiver tratando do grego intermediário. Por hora, o que eu preciso que você saiba é que esse epsilon, tá bom? Ele é um indicador de tempo. Então, recapitulando aqui, nós temos deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos a raiz, tá bom? Vou marcar aqui, ó, a raiz é o li, né, número 1, é a raiz ou radical. Aí você tem o ômicron, número 2, que é a vogal de ligação ou vogal temática. Aí, número 3, você tem a terminação. E, por fim, você tem esse epsilon, que é o aumento, ele é um indicador de tempo. Aqui no próximo slide, eu coloco para você as formas, tá certo? Da primeira pessoa do singular à terceira pessoa do plural. E aí eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes. Mas primeiro vamos ler essas 6 formas gramaticais. Primeira pessoa do singular, Elion. Segunda do singular, Elies. Terceira, Elie ou Elien. Aqui aparece novamente o ni móvel ou ni final. Primeira pessoa do plural, Eliome, nesse acento está aqui no lugar errado, deve ser aqui. Eliome tem um espírito fraco, tá? Eliomen, aqui também vem para cá, o acento fica somente o espírito fraco. Eliete e aqui Elion. Então, veja só que coisa interessante. A primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural são iguais. E aí você pergunta, como é que eu vou saber o que é uma coisa e o que é outra? Aí, neste caso, a gente vai depender do contexto, tá? Do contexto. Se por acaso aparece o pronome ego, então, nesse caso, é primeira pessoa do singular. Ou se aparece, digamos, um autoi, tá? Aparece um autoi, aí você sabe, deixa eu escrever aqui antes da palavra. Então, se aparece algo como autoi elion, então você sabe que é a terceira pessoa do plural, porque autoi é plural. Mas você precisa sempre estar atento ao fato de que Elion é uma forma que serve tanto para a primeira pessoa do singular, quanto para a terceira pessoa do plural. Obviamente, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou vai ser uma coisa ou vai ser outra coisa. Agora, outro detalhe importante que eu acho que é uma boa notícia é o fato de que a primeira e a segunda pessoas do plural são iguais ao presente. Então, eu acho que isso é uma boa notícia, porque são formas a menos para você memorizar. Então, basicamente, a diferença entre o presente e o imperfeito, nesse caso, é somente o epsilon. Se eu tirar esse epsilon daqui, se eu disser liomen, isso é a primeira pessoa do plural do presente. Se eu tiro esse epsilon daqui e digo liete, isso é a segunda pessoa do plural do presente. Mas se eu coloco o epsilon, então eu tenho agora o imperfeito. Tá bom? Então, essas formas aqui são formas para você memorizar. Elion, Elies, Elien, Eliomen, lembrando que o acento é aqui, Eliete, o acento é aqui, e Elion. Então, isso aí é o paradigma
da voz ativa. Vamos aqui para o paradigma da voz média ou passiva. Lembre-se que no vídeo anterior eu mencionei que o presente e o imperfeito têm a mesma forma na voz média e na voz passiva. Então, somente o contexto é que vai determinar. De novo, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou vai ser uma coisa, ou vai ser outra coisa. Então, vamos verificar a formação do imperfeito na voz média. Nós temos a raiz, tá? Aí depois nós vamos ter a vogal de ligação, ou vogal temática, tá? Aí nós vamos ter aqui a terminação, tá? Meta. E por fim nós vamos ter o aumento, o epsilon, ok? No imperfeito, nesse caso aqui, esse ômicron funciona realmente mais como uma vogal de ligação do que como vogal temática. Em vídeos futuros eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, aqui nós temos a formação do imperfeito, tá ok? E aqui a gente tem, então, a tabela com o quadro completo para a gente memorizar. É mais uma coisa para você memorizar. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo e pensando o seguinte: professor, já é muita coisa para memorizar. Eu admito que realmente são várias formas, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu mencionei que essas formas são as formas primárias, tá bom? São terminações primárias. Você memorizando essas terminações primárias, vai ficar muito fácil o que vem depois, tá bom? A gente vai ver as terminações secundárias, que vai ter semelhança com isso aqui, vai ter algumas coisas diferentes, logicamente, mas vai ter muita semelhança também com o que a gente já viu até agora. E aí, depois disso, o que você precisa saber são as características de cada tempo, porque as terminações elas se mantêm nos tempos verbais, tá bom? Eu vou falar mais detidamente sobre isso no futuro. Eu não quero assustar você agora. Meu objetivo, na verdade, aqui é motivar você a avançar. Eu sei que é um pouco desafiador, mas se você se mantiver fiel, estudando, tomando tempo para você estudar isso aqui e aprender, eu tenho certeza de que você vai conseguir. Bom, essas aqui são as formas, tá? Para você memorizar. Então, primeira pessoa do singular, ele, homem, tá? Aí você tem a segunda pessoa do singular. Os acentos aqui a gente precisa só reorganizar, tá bom? Que eles estão um pouquinho fora de lugar. É li-u, tá bom? É lietó. Aí, primeira pessoa do plural é liômeta, segunda pessoa do plural é liesté e terceira pessoa do plural é liontó. Então, essa parte em azul são as partes, e em azul e vermelho são as partes que você precisa memorizar. Por que isso aqui está em vermelho? Somente para indicar que nós temos aqui a mesma forma do presente, tá bom? Se eu tirar esse epsilon aqui e esse epsilon daqui, eu vou ter o presente médio passivo, tá bom? Então, isso aqui é o que você precisa memorizar, tá? Eu quero falar agora um pouquinho um pouquinho mais sobre o aumento. Como eu já mencionei, ele é um indicador temporal, tá bom? Ele vai indicar que o verbo está no passado. Geralmente você vai ter um epsilon. Agora, esse epsilon ele vai acontecer quando o verbo começa com consoante, que é o caso aqui dessa forma verbal, elion. Então você tem o lambda, consoante, logicamente, e você vai ter um epsilon. Bom, mas logicamente tem verbos que não começam com consoante, eles vão começar com vogal. O que que vai acontecer? Aqui o seu conhecimento sobre vogal breve e longa vai ajudar, tá bom? Porque o que vai acontecer é alongamento de vogal. Somente recapitulando, quando você tem um alfa, deixa eu voltar aqui. Quando você tem um alfa, ele alonga para eta. Quando você tem um epsilon, o alongamento em relação ao epsilon é eta também. E quando você tem um ômicron, você vai ter ômega. Então vejam aqui esse verbo, acuo. Você colocou
esse epsilon aqui, tá? Você juntou com o alfa, virou eta. Na verdade, esse é o fenômeno que está acontecendo. Mas é muito mais fácil memorizar simplesmente levando em conta que alfa e epsilon vão se tornar eta e ômicron vai se tornar ômega. Mas o que está acontecendo, na verdade, é a junção de vogais, como você pode ver aqui. Então, epsilon mais alfa igual a eta. Epsilon mais epsilon igual a eta. Epsilon mais ômicron igual a ômega. Tá bom? Então, isso é o que vai acontecer para indicar que o verbo está no passado. Tá bom? Nesse caso, você precisa saber. Você precisa saber a forma lexical do verbo. Se você não sabe a forma lexical do verbo, isso vai se tornar um pouquinho mais difícil para você, tá bom? Mas com o tempo você vai memorizando as formas e não vai ter dificuldade. Por hora, o que eu preciso que você saiba é que o aumento ele pode acontecer de mais de uma forma. Quando o verbo começa com consoante, você vai ter o epsilon. Quando começa com vogal, você vai ter alongamento da vogal, alfa e epsilon vão se tornar eta e ômicron vai se tornar ômega. Agora, pode acontecer também de o verbo começar com um ditongo, como, por exemplo, o verbo aitumai, que esse ditongo, tá certo? O que vai acontecer? O alfa vai alongar para eta, então o fenômeno do alongamento vai acontecer, e o iota vai se tornar subscrito porque vogal longa não aceita iota escrito ao lado. A gente chama também esse iota de adscrito. Então é isso que está acontecendo. Então veja que é um fenômeno bem previsível. Se você se lembra daquelas aulas sobre alfabeto, que em ditongos o iota não acompanha vogal longa, ele vai abaixo da vogal longa. Então, se você se lembra de tudo isso, você agora vai aplicar esse conhecimento à formação dos verbos imperfeitos, tá bom? Somente um lembrete aqui, verbos que começam com eta, com iota, com y, com ômega, geralmente não alteram a vogal inicial quando o aumento é adicionado. E por que isso acontece? Isso acontece porque essas vogais basicamente já são longas. O eta e o ômega são vogais sempre longas, né? E o y e o iota e o y eles são ambivalentes, tá bom? Então, geralmente, não vai haver uma mudança não vai haver uma mudança nesses casos, ok? Muito bem, gente, eu quero avançar aqui agora para o uso da negativa em grego, que é o u, tá? É um ditongo. Isso aqui significa não, tá? Agora, veja, o que a gente falou, o que a gente acabou de falar sobre o aumento se aplica aqui também. Vai ter uma diferença quando você tem um verbo começado com consoante e verbo começado com vogal, tá bom? Nesse caso aqui, o verbo liei, que é um verbo que começa com consoante, você vai ter o U, tá? E que é uma negativa. De novo, é uma negativa. A tradução é do jeito que está aí. Ele não está desatando, tá bom? Agora, se um verbo começa com consoante, aí a coisa vai ser um pouquinho. Perdão, se o verbo começa com vogal, a coisa vai ser um pouquinho diferente. Mas tem um detalhe muito importante. O verbo começado com vogal, ele pode começar com vogal com espírito fraco e vogal com espírito forte. Então você precisa ter isso em mente. Se o verbo começa com vogal e um espírito fraco, o U vai receber um capa. Então, em vez de você dizer, por exemplo, o alien, você vai dizer uk alien, tá bom? E a tradução será ele não estava desatando. Agora, o verbo ele pode começar com vogal e espírito forte, como é o caso do verbo hipago. Nesse caso, o U vai ser complementado não por um capa, mas por um ki, tá? E lembre-se que o ki
é uma consoante gutural. Professor, o que que isso significa? Significa que, essa consoante ela é pronunciada, você precisa usar sua garganta para pronunciar, né, mais ou menos esse som, né, que é o som da aspiração. Então veja, um espírito forte, que é um som aspirado, ele requer também uma consoante aspirada. Então essa é a dica para você se lembrar de que, um verbo iniciado com vogal com espírito forte, a negativa vai precisar de uma consoante gutural também, tá bom? Então, em vez de eu dizer urripago, eu preciso dizer urripago, que significa eu não vou, tá bom? Ou eu não estou indo. Existe outra, né, palavra para negar em grego, que é a palavra uki ou urri. Você vai ver um iota no final, tá bom? Isso aqui é para uma negação enfática, uma negação forte. Como se fosse assim, não, é uma negação bastante forte. Bom, gente, a gente está caminhando para o final, tá bom? Eu quero aqui somente voltar a essa forma da voz passiva do, do imperfeito e essa forma. Deixa eu ver aqui, voltar. Nós já voltei demais. Deixa eu fazer o seguinte, vamos pegar aqui e eu quero. Aqui está a voz ativa, tá bom? Aqui você tem a voz ativa. Elion, Elies, Elien, Eliomen, Eliete, Elion. E aqui você tem a voz média passiva. Eliomen, Elio, Elieto, Eliometa, Elieste, Elionto. Bom, essas são as formas para você memorizar, tá bom? De novo, parece que é bastante coisa, mas são menos formas para memorizar do que o do substantivo. Essas são as terminações primárias, depois nós vamos ver as terminações secundárias e as características de cada tempo. Então parece que é muita coisa, mas de fato não é. Assim como vocês conseguiram memorizar as formas nominais, eu tenho certeza de que vocês vão conseguir também memorizar as formas verbais. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os outros tempos verbais e modos também. E eu tenho certeza de que você vai gostar bastante do que vem pela frente, porque vai ser mais conhecimento da palavra de Deus. Então vejo você no próximo vídeo e, por favor, não esqueça, bem-aventurado é aquele que lê.